Olá, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast Mulher Pode, que é promovido pelo PL Mulher. Eu sou a Rosana Vale, sou deputada federal, é o meu segundo mandato e também, com muito orgulho, sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo. Nessa segunda temporada, o primeiro episódio, nós vamos conversar com duas prefeitas do PL. A Gi Franzotti, que é a prefeita de Potirendaba, e também a Nelita, que é prefeita de Iracemápolis. Nós vamos falar sobre a presença das mulheres na política, vamos falar da importância de incentivarmos cada vez mais a participação feminina. As mulheres, elas entraram na política para fazer a diferença. E aqui no estado de São Paulo, entre os 645 municípios, a gente, nessa eleição de 2024, aumentamos muito a participação das mulheres. Prefeitas, nós elegemos de 3 no passado para 9 prefeitas eleitas. Vice-prefeitas de 9 para 16. E vereadoras no estado de São Paulo éramos 72 vereadoras. E agora somos 184 vereadoras. Que honra, né? E que responsabilidade. Prefeitas, vocês na cidade de vocês, hoje é um bate-papo para a gente conversar sobre a participação das mulheres, para a gente falar também dos nossos receios, o que nós enfrentamos na campanha política. Eu saí também de uma campanha política na Prefeitura de Santos. O que é, vou fazer uma pergunta aberta, o que é ser mulher na política hoje? Quem vai começar? Vai. Quer começar, Nelita? Começo. Vamos, Anelita. Olha, primeiro é uma honra, né? A gente conseguir um espaço, um mundo tão moderno, tudo avançando, mas vem aquela coisa, mas é mulher. Né? Eu não tive, se eu falar que eu tive algum problema de, ela é mulher... Algum preconceito? Nada. Eu não tive. Também eu me posiciono. Eu acho que a gente tem que ter a nossa... Não tem que ficar se vitimizando, a gente tem que trabalhar. Né? A gente é muito capaz. A mulher é capaz de muito mais. Eu não vou denigrir a imagem do homem, porque a gente também precisa do homem, né? Somos parceiros. Somos parceiros. Né? Mas a gente tem o feeling diferente, a gente para quem é mãe, para quem é... A gente vê tudo diferente, a gente tem a razão, a emoção junto. O homem, eu acho que é mais razão só. E eu coloquei na minha cabeça, eu não vim aqui para me vitimizar, eu vim aqui para trabalhar. Eu estou no segundo mandato. O primeiro foi bem difícil, porque a gente, né, não sabe muito bem como é que vai ser, mas a segunda campanha eu achei assim fantástica, extraordinária, porque eu fui para a rua, como na primeira. Eu saía às 6 horas da manhã, ia para as fábricas das empresas. 8 horas eu estava na prefeitura. Aí 5h30 eu saía, ia para a rua. Voltava 10h30 da noite. E se eu falar para você que eu falei do meu plano de governo em alguma residência, eu estou mentindo. Porque a hora que eu batia, era, a prefeita chegou, entra aqui, vamos tomar um café. Porque já eram os resultados que você estava colhendo do seu primeiro mandato. Então foi muito bom. Gi, você concorda também com isso? Que hoje é uma fase das mulheres na política onde já tem um reconhecimento maior? É uma evolução constante. Por exemplo, na Câmara Federal, a gente ainda não encontra essa realidade, ainda somos minoria, ainda encontramos um ambiente hostil, mas nas cidades, onde o contato é mais próximo com a população, você concorda que é mais fácil a aceitação dos moradores da cidade, por exemplo, na sua cidade, Gi? Sim, quando eu saí candidato pela primeira vez, é importante falar que a minha própria mãe dizia, mulher não ganha, porque nunca tinha havido uma mulher candidata a prefeito. Eu fui a primeira candidata e a primeira eleita. Então, um recado que eu dou para as mulheres, né, Nelita, é falar assim, não espere cotas, não esperem te colocar, te oferecer, ou alguém bater no seu ombro e te apoiar, Não, a gente tem que ir lá buscar e conquistar, né? E eu também, como a Nelita, eu entrei e fazia campanha. Nossa cidade é pequena, muita área rural. Quantos habitantes tem? Hoje nós temos 20 mil habitantes. 20 mil. Eu fiz campanha na roça, né, com os catadores de laranja, com, né, os cortadores de cana, em oficinas mecânicas, em lugares assim de maior prevalência de homens, né?
Nunca tive um problema. Eu não tenho essa coisa de falar por ser mulher, um preconceito. Nunca tive. As pessoas sempre me respeitaram. Estou no meu 4º mandato, o pessoal me respeita, né? E sou amorosa, carinhosa com a cidade, eles sabem que sou, né? Do coração mole, mas sou firme quando tem que ser. E como é que é essa harmonia? Ou então uma hora tem que ser firme, outra hora tem que ser mais doce, para não ser mal interpretada. Como é que vocês lidam com isso, né? Porque algumas vezes para as mulheres elas encontram, eu vejo pelos exemplos que eu encontro na Câmara. Se a mulher é firme, muitas vezes alguém pode falar, ela está dando piti. O homem, quando é firme, ele é corajoso. Fala, o homem é corajoso, a mulher não. Então, há esse cuidado, ou assim, vocês param para pensar, uma hora tem que ser desse jeito, depois eu tenho que mudar a chavinha, porque senão não vão me respeitar. Contato com os vereadores, por exemplo. Como que vocês lidam com isso, uma mulher no executivo? Jeito mãe de ser. Como que é a mãe, né? Não vai. Por quê? Porque isso, né? Agora eu deixo ir, agora eu não deixo ir. Isso pode, isso não pode. Eu trago muito jeito mãe de ser, né? Que a gente tem que ser firme. Às vezes tem que falar um não, mas aquele não é o melhor, né? E sustentar, né? E aguentar aquele momento, né? Como que é, Nelita? Tem umas birras, né? Como os filhos fazem uma birra quando você fala não, às vezes a população... mais um jogo de ego, né? Exato. Às vezes o teu vereador, assim... Eu costumo assim, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Então, eu sempre me coloco no lugar do outro. Como que eu ia reagir? Então, eu levo de boa. Se for para ser firme, a gente tem que ser firme, porque porque é o seu CPF. É a sua responsabilidade. A gente não está lá para fazer caridade. A gente está lá para levar uma cidade nas costas, Exato, com uma responsabilidade que gerir uma empresa. Gerir uma empresa. Um orçamento. Né? É um orçamento. E quando eu entrei lá, há 4 anos atrás, a gente era uma dúvida. Primeira mulher também, fui a primeira prefeita. Há 30 anos, a minha cidade vinha PT, PSDB. Aí vem uma mulher do PL, ganha a eleição, né? E agora, José? Agora tem que trabalhar, né? E agora, Maria? E aí eu levei uma equipe. Eu conversei bastante lá com o pessoal, eu falei, olha, eu vou pôr uma equipe, eu venho de uma iniciativa privada, eu preciso pôr especialistas aqui dentro. Então, não era secretaria ainda, eu que criei secretaria para esse próximo ano, nem sabia se ia ser comigo ou não, por orientação jurídica, porque o secretário, ele é o responsável pela pasta, a gente fica corresponsável, mas a diretoria não, é o meu CPF em tudo, se alguém fizer alguma besteira, eu que vou ter que responder. O secretário, você tem uma autonomia, né? Ele tem uma autonomia maior para responder. É o ordenador de despesa, né? Quando é diretoria, é a gente, então muda tudo. E, assim, eu sou formada em serviço social, é o amor de mãe, né? Porque a mulher é mais carinhosa, aquele cuidado, aquela coisa. Só que não dá para você fazer tudo. Porque, assim, a população às vezes não entende. A caneta está na sua mão, você pode liberar. Não posso liberar. Eu tenho controle interno, eu tenho tributos, eu tenho jurídico, né? A gente tem o Tribunal de Contas do Estado. Tem tudo. Então, a gente tem que ir com calma, fazer o que é certo. Vamos falar de família? Ai, delícia. O que a família representa nesse contexto quando a mulher, né, toma a decisão de participar da política, seja ela vereadora, vice-prefeita, prefeita, deputada, enfim. Qual é a participação da família? A família sofre? O que vocês podem dizer de testemunho da vivência de vocês na política? Gi? Eu penso que a família paga um preço alto, né? Eu sempre para os nossos filhos, os Alice também dizia a mesma coisa, vocês têm que ser exemplo. Vai brincar na praça, sobe no banco. Não pode, porque você é filho da prefeita, você é filho do prefeito. Então, nas pequenas coisas até hoje, né, adultos que estão. Então, a família paga a conta junto, né? A família sofre com os comentários maldosos, a família sofre com a sua exposição. Mas quando a família vê que você tem um propósito, que você não entrou na política, você entrou porque você tem um propósito, tem algo maior. Aí acaba todo mundo entendendo mais, né? E comungando do mesmo, né? Assim, se a família não abraçar, não funciona. Né? Não funciona. E no começo,
quando você decide, o marido, por exemplo, a mãe, a família falou, não faça isso, não vá para a política. No meu caso foi assim, meu marido falou, você está louca? Ele é engenheiro e eu sempre fui jornalista, tive minha carreira na iniciativa privada. Quando eu falei, ele falou, você está louca? Como assim política? Como é que foi para você, Milita? Eu juntei todo mundo em casa e falei, olha, eu recebi uma proposta de ser candidata a prefeito. E eu vou ganhar. Eu só preciso saber se vocês vão estar comigo ou não. Com meu marido, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão olhando. Eu falei, eu preciso de você como vereador junto comigo, meu irmão. Mas como você vai ganhar? Você não é política. Eu falei, gente, mas a gente tem um propósito. Nós não viemos aqui para fazer política, nós viemos aqui para transformar essa cidade. Eu preciso de vocês. E aí, Minha prefeita. Então, meu marido falou, quando a gente parece que a mulher intui isso, né? Ouvir isso, né? Aí meu marido falou assim, se você quiser, eu tô dentro. E ele é um parceiro, assim, que você sabe o dia a dia, né, Gi? Você chega, tem um dia que você não quer conversar, que você não quer falar. É difícil. Aí eu chego e ele fala assim para mim, você quer conversar? Como é que foi o seu dia? Então aquilo, eu falo, não, hoje não. E hoje, às vezes eu chego, não, vamos conversar, preciso falar. Então é esse apoio, né? A minha filha vai completar 20 anos, é um amor também de menina, ela fica na dela. O mais difícil foi segurar minha mãe. A minha mãe, em época da eleição, é uma italiana, né? Quer sair Brava, xingando todo mundo que é 74 contra a filha. anos. E para ela é sempre filha. Dói né? mais, eu acho, que na família, né? Eu enfrentei uma campanha política bem pesada. Eu sou de uma cidade grande, né? Perto da cidade de vocês, é uma cidade mais estruturada, com 420 mil habitantes. E estar durante a campanha política nesse embate, né? Debates na televisão e expor a família é complicado, porque você fala de partido, você já separa uma parte da sociedade que não é do seu partido, não concorda com o seu posicionamento e vai trabalhar contra. Não deveria ser assim, deveria ser sadio, saudável, né, uma disputa, mas como o jogo de poder ainda é muito difícil no nosso país, né, as máquinas públicas, quem não quer sair, né, e meu filho sofreu bastante nessa campanha política minha, né. Nas cidades de vocês, as pessoas se conhecem melhor, né? Se conhecem, mas talvez haja mais respeito. Não? Não também? Não muda. Cidade pequena, eu acho que é mais difícil. A oposição lá, antigamente, você já está 4 mandatos, né? A gente tem 4 mandatos. Eu no segundo agora, mas demorou um pouquinho. No começo, tudo que falavam, eu falava, ai meu Deus, estão falando isso, aí agora, está falando isso. Até você conhecer como é que funciona, porque não adianta, nunca vai estar bom. E você tem que fazer o que dá para fazer. O que não dá para fazer, não avance, porque sobra para você. É você que vai responder no Ministério Público, é você que vai responder no Tribunal de Contas, né? Então, a gente tem... E a prefeitura, ela vive de arrecadação. Então, se a pessoa não paga água, se a pessoa não paga IPTU, se as empresas não arrecadam, não tem ICMS, a gente não funciona, né? E não dá para fazer milagre. Não dá para fazer milagre. Graças a Deus a gente tem deputados, né, federais, estaduais que ajudam, principalmente as cidades pequenas. A gente está com dificuldade, todas estão com dificuldades, porque as emendas não estão chegando, né? Emendas são as indicações no orçamento que um deputado federal ou um deputado estadual pode direcionar para a base dele. Por exemplo, eu represento o estado de São Paulo, sou uma das 70 deputadas federais do estado de São Paulo e represento uma região ali, Baixada Santista, Vale do Ribeira, todo o litoral. Então, a gente destina no orçamento quantias e essas quantias fazem muita diferença nas cidades, né? Com certeza. Se a gente dependesse só da nossa arrecadação e do repasse do FPM, não seria suficiente para a gente desenvolver as atividades que a gente propôs no plano de governo e atender as demandas realmente do município. Então, o trabalho, né, dos deputados são importantíssimos. Escolher, pessoal, bons deputados, né, deputadas comprometidas, né, escolher pessoal de direita, pessoal sério, faz toda a diferença. Eu lá comentei com a Rosana, né, que quando chega lá eu falo, olha, vocês não adiantam vir aqui pedir voto, candidatos a deputados, né?
E não adianta dar um presentinho, né, Nelita? Tipo assim, eu te dou um ônibus, eu vou te dar não sei o quê. Não é assim que funciona comigo lá, né? Com a gente lá é o seguinte, a gente acompanha como que o deputado vota, se ele vota naquilo que a gente defende, naquilo que a gente acredita, né? Se ele olha, né, não só para a nossa cidade, se ele olha para o nosso estado ou para o nosso país de uma forma responsável. E aí a gente vai para a rua, trabalha, pede voto, né? Porque é uma engrenagem. Precisa do prefeito, precisa do vereador, precisa do deputado, né? Precisa do deputado federal, estadual, do Congresso em si, do governador, do presidente, para a coisa funcionar bem, né? Então, deputada, parabéns, viu? É um orgulho para nós. Estamos aqui com orgulho defendendo, né, os guerreira, valores, né, da direita, a participação das mulheres na política, e há uma diferença, né? Durante muito tempo, a esquerda defendeu que quem impulsionava as mulheres na política era a esquerda, não foi? Durante muito tempo a gente aprendeu, mulher tem que ser de esquerda. Mas não. Hoje, com a Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL, com o jeito próprio dela, de que você pode ser uma política sem ser dura, de que você pode ter a sua família, você pode ser feminina, né? Estou vendo duas mulheres bonitas aqui, eu também faço questão de estar sempre elegante, com uma postura, porque é o respeito que a gente tem com a população. O que difere hoje, assim, as mulheres de direita, o que você percebe, o que vocês percebem nas mulheres de direita, nessa comparação? Muitas vezes a esquerda se apropriou da pauta feminina. Hoje está havendo um resgate, né, das mulheres de direita por essas pautas, com um diferente entendimento. Eu não sei se foi a Gil ou a Nelita que falaram, a gente não compete com os homens, né? Nós somos parceiros. Né? Vocês... Com certeza. Eu nunca gostei de movimentos feministas, né? Essas bandeiras. Eu nunca gostei disso aí. Eu acho que a competência. Um prefeito gay pode ser excelente, um prefeito mulher pode ser excelente, um prefeito... Não é o sexo, não é a opção sexual, não é a cor. Eu falo que eu sou contra até nos documentos. Você vai preencher um documento, já anotou? Pede lá, Estado Civil. Cor. Por que eu tenho que preencher na cor lá, sou preta, sou branca? Que diferença faz isso? Acho que isso tinha que acabar até. Então, assim, falar em movimentos de defensores de minorias é uma coisa, mas na prática a gente vê que... O ser humano precisa ser respeitado. Exatamente. Na sua essência. Essa é a minha opinião. Então, para mim, não faz diferença se você é homem, se é mulher, se é gay, qual que é a tua escolha. E não é isso que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar por um país mais justo, mais humano, mais coerente, né? Um país que dê oportunidade a todos, independente da sua religião, das suas escolhas, não é isso, Nelly? Concordo plenamente, gente. Tá difícil, tá chato, você não pode falar nada, tudo leva por outro lado. Tá chato. Tá chato, é verdade. O meu nome é Nelita, Nelita. Na escola era Melita de fazer café. Imagina no tempo de hoje. Era o bullying, né? É o bullying. Imagina como... Então, tá muito chato, você não pode brincar, você não pode... Eu se Deus me permitisse 2 pedidos, eu falava, eu queria a cura do câncer e destrói o celular de todo mundo, ninguém mais conversa, porque acho que seria mais fácil. Eu acho que a ideologia está muito... Eu acho que a nossa sociedade ainda está vivendo um momento de transformação, né? O celular, as redes sociais, toda essa tecnologia surgiu para facilitar a vida do cidadão, né? Para aproximar as pessoas. Mas hoje a gente percebe, no elevador, por exemplo, a gente está com o celular, nem está prestando atenção em quem está do nosso lado, a gente está conversando e tal. Então eu costumo dizer até para os meus filhos, né? O celular, ele aproximou quem está longe, mas ele afastou quem está perto, né? Porque hoje em casa, você também, se ficar no celular, você não conversa com ninguém mais na sua casa, né? Não tem aquele momento de você chegar em casa, como a prefeita falou, cheguei na minha casa, no meu canto, aqui eu relaxo, aqui eu converso com a minha família, aqui eu absorvo de volta a energia que eu preciso para enfrentar, né, no próximo dia os embates da política. É preciso que a gente faça essa reflexão, né? E a mulher é muito boa para isso também, né? Chamar a responsabilidade, esse olhar mais sensível. Eu tenho conversado com muitas mulheres
que elas observam toda a atitude, por exemplo, da nossa primeira-dama, né? Sempre primeira-dama Michele Bolsonaro, e muitas chegam para mim e falam assim, olha, de política eu não gostava, mas depois que eu vi o que a Michele vem fazendo no Brasil, e ela tem causas que ela defende e a gente vê que não é protocolar, ela defende porque está no coração dela, né? As doenças raras, a pessoa com deficiência, e aí a mulher fala assim, dessa política eu gosto. Mas, na verdade, é essa política que a gente, né, deveria fazer e ser a única. Não é a política partidária, é a política pública. Né? É a política pública, é a política que tem que ser feita com o coração, não com o fígado. E está acontecendo muito isso. 2 pesos, uma medida, 2... Gente, se a gente soubesse a força que a gente tem, né? Porque, assim, hoje a gente tem um defeito. Desculpa, vou rasgar o pano, assim. Para o nosso governo federal, a gente tem um defeito, a gente é de direita. É verdade. Então, os partidos de direita estão sofrendo. Estão sendo perseguidos. Então, que política é essa? Porque na minha cidade não existe só pessoas de direita. Existem pessoas de esquerda. E aí, o remédio não vai para a pessoa de esquerda? Se ele não me liberar o dinheiro lá, eu não estou comprando um remédio só para o pessoal da direita. A partir do momento que eu fui eleita, é para as 22.967 pessoas. É o governo para todos, né? Não é o governo para todos? Então, cadê o coração? Cadê a política? Vem lá do judiciário, estava vindo aqui, quer fazer troca. Eu te dou esse bandido, você me dá. Para, gente. É o que a gente acordou com essa notícia, né? O que é isso? Essa semana. Aonde vai parar? Por isso que eu falo, tá ficando chato, eu não sei o que vai virar isso aqui. E se a gente não tiver esse foco, que a gente veio para mudar, que a gente veio para consertar, que a gente veio para fazer o bem, tratar o outro como você gostaria, com educação. Não pegar o microfone e falar cada coisa, cada absurdo, cada palavrão. O que é isso, gente? Eu chamo meu pai e minha mãe de senhor e senhora. Eu falo benção. O respeito tem que estar acima de tudo. E eu percebo muito isso na Câmara Federal. Perdeu-se o respeito muitas vezes. Você respeita somente quem pensa igual a você. Quem não olha, quem não tem uma visão da sua janela, olha de outro ângulo, não merece respeito. Eu percebo isso. E está totalmente errado na política. Porque os divergentes, se eles são respeitosos e eles são disciplinados, eles contribuem para a mudança de qualquer projeto. Eu vi grandes projetos na Câmara e projetos ruins também serem modificados por partidos de oposição que contribuíram. Isso é saudável, porque eu não posso querer também que todo mundo pense do meu jeito. Quem pensa diferente também tem direito, como a prefeita falou, né? E tem os mesmos direitos numa cidade de ter os remédios, de ter a educação, de ter a saúde. E quando a sociedade está doente, e a gente percebe que a sociedade está doente, ela precisa da mulher também. Porque a mulher cuida. E um exemplo fácil, quando alguém está internado, tem sempre uma acompanhante. Quem é? É uma mulher. 90% dos casos ou mais. Se o filho está doente, é a mãe que está lá. Se o marido, é a esposa que está lá. Se é a mulher que está sempre. Se é o pai, é a filha ou a esposa que também está lá. Até as visitas nos presídios, né? Isso. Quem é que vai visitar? É a mãe. É a mãe. Né? No máximo a esposa, né? Dificilmente você vai ver o pai ou o irmão. Não que não vá, mas a frequência maior são as mulheres ali. E uma observação que eu gostaria de fazer é que esses escândalos na política, essa falta de respeito, esses desvios, roubalheiras e tudo mais, faz uma coisa de ruim, além de tudo que já faz. Afasta as pessoas de bem da política. Por exemplo, quando eu fui sair candidata, era como se fosse assim, mas você vai se meter nisso? Você vai entrar na política? Tipo assim, né, não é bom para o seu nome. A gente é a empresa, né, empresários e tal. Então, para alguns, ir para a política é pejorativo, né? E a gente precisa de pessoas boas na política, né? Porque enquanto as pessoas boas, as pessoas de bem, não querem ver seu nome, seus filhos, dá o espaço para os malandros, né? E os malandros vão ganhando aí. É no silêncio dos bons que os maus, né, progridem, porque quando a gente se cala, e não vê, né, o que o outro está precisando, não estende a mão e se cala,
é o que os maus políticos querem. É o que nós não podemos fazer agora, né? Agora é um momento crucial dos bons se juntarem, dos bons, né? Tomarem atitude, se posicionarem, seja numa conversa familiar, seja, né? Não com brigas, não com ódio, com rancor, com nada disso. Eu dou um exemplo, eles falam que a gente é de direita radical. Há anos atrás, vocês são mais jovens, mas houve uma época que nós tínhamos o presidente do PSDB, o governador do PSDB, e quase tudo era PSDB. Uhum. Aí eu fui votar para senador, eu e Zé Luiz. Aí quando saímos do colégio, ele falou, para quem você votou? Eu falei, para senador. Eu falei, por Eduardo Suplicy. Não acredito, você votou por um senador do PT? Eu falei, e eu nunca fui PT. Mas eu falei para ele, Zé, neste momento, eu gosto de democracia. Precisa alguém fiscalizando alguém, senão a coisa não vai bem. Mas você não está contente? Estou contente com o PSDB. Eu quero que ele continue melhor ainda. Por isso que tem que ter alguém ali cutucando, alguém fiscalizando. Então, isso é a democracia, não é? Uhum. Você querer que as coisas caminhem, que todos tenham oportunidade, que tenha a fiscalização que é necessária, né? A oposição, ela é importante quando ela contribui. Exato. Quando é feita uma oposição propositiva. Isso. Como que é para você essa oposição? Você tem oposição na Câmara? Você lida bem com isso? Eles te respeitam, Nelita? Hoje eu não tenho, eu tenho a maioria, mas no meu primeiro mandato eu não tinha maioria. Não é fácil você não ter a maioria na Câmara, não é fácil. Mas você tem que sentar, você tem que conversar, você tem que explicar. Às vezes passava, nunca nenhum projeto que eu mandei foi rejeitado. Olha. Nenhum projeto, porque a gente dava o tiro certo, entendeu? Então não ia lá com balela, ou eu estava consertando uma coisa lá de trás, ou era bem para a população. E embora não fosse a maioria, eu tinha a oposição, eles entendiam. Então isso foi muito bom. Agora hoje eu estou com a maioria. E a gente está tentando o mesmo caminho, olha. E as mulheres, elas são vereadoras? Você elegeu vereadoras também? Elegemos 2. Hoje temos 2 vereadoras na Câmara de 11, temos 2 mulheres. No mandato anterior não tinha nenhuma. Olha, e na sua cidade? Mesma situação. Não tínhamos no mandato anterior, nessa nós temos 2. Uma da oposição e uma, né, da situação. Já foi um avanço muito grande. Gil, o que você imagina da política e da participação das mulheres daqui a alguns anos? O que você acha que vai acontecer? Olha, eu espero que aumente, né? Eu espero que aumente. A gente vê, né, pelas redes sociais, as mulheres se manifestam mais, né? A gente vê donas de casa se manifestando, jovens se manifestando, independente da profissão que tem, né? Médicas e a gente espera que elas vendo, por exemplo, exemplos bem-sucedidos, né? Toda vez que a deputada Rosana se posiciona, né, tem uma incentiva, né, estimula. Toda vez que a gente, né, faz um bom governo e a coisa acontece, estimula. Então, eu acho que a tendência é crescer. Eu torço muito por isso. Aonde eu vou, estimulo, eu falo, né, para as mulheres. Esse negócio de política não é coisa para mulher, sim, é coisa para mulher, sim. E a mulher tem que fazer aquilo que ela quiser, né? Onde ela... E não esperem ser convidadas. Não Verdade. esperem, porque às vezes ficam, né? Não. Você tem que ir para a luta. Vai lá, né, Nelita? Mostra para que veio, mostra, né? O que você acha, Nelita? O que impede ainda as mulheres de entrarem na política na sua vivência, na sua experiência? O que você acha que é a maior dificuldade ainda das mulheres, que elas falam, política, não quero, não é para mim. São os aconselhamentos, a dificuldade nos partidos de formação de chapa. O que você percebe? Eu acho que é mais a vontade mesmo de enfrentar e não, eu quero ir. Porque, gente, um partido, por exemplo, vamos falar do PL. Olha o que o PL faz para as mulheres. Eu não tenho, eu falo para todo mundo, falo, gente, eu estou no melhor partido do Brasil. Sim. Não tenho o que falar, não é demagogia, a gente não precisa ser... rasgar sedas aqui, mas a gente tem um presidente estadual, a gente tem um presidente nacional, eles olham para as mulheres, e a gente tem uma presidenta, né, a Michele, você aqui no estado, não é falar bem, a gente precisa, não é querer, mas, gente, que partido é esse? Então a gente tem todo um suporte. Então se a mulher, ela olhar para um partido, olha para o partido, se não quiser o PL, que vá para outro, mas assim, os partidos eles têm uma boa estrutura.
Não vai ser igual ao PL, lógico. Mas o PL hoje é o partido, sem dúvida nenhuma, que mais investe na participação das mulheres na política. E por quê? Porque nós não queremos o que sempre foi feito nas eleições, que era escolher as mulheres para cumprir cota. Não importava se as mulheres seriam eleitas ou não. Aliás, melhor que elas não fossem, porque elas precisavam cumprir uma cota. Sim, eu sou testemunha disso, que eu era de outro partido sem ser do PL na minha primeira legislatura. Eu tenho convicção que o partido me escolheu porque eu era uma jornalista conhecida, uma mulher querida na região e que eu ia ter 50 mil votos, não ia ser eleita com essa votação, mas ia ajudar o partido. Então, eu fui eleita, foi um ponto fora da curva, né? E eles não imaginavam isso. Mas hoje o PL não faz dessa forma. O PL quer mulher na política, mulher segura. Por isso nós fazemos reuniões, fazemos palestras, cursos. Antes da eleição de 2022, nós fizemos na Alesp aqui diversos cursos para que as mulheres entendessem, né, que a política é para elas também, que elas podiam aprender, que elas, desde fazer uma campanha, como é feita uma campanha, como se constrói, né, uma identidade na rede social. E esse ano, a Michele Bolsonaro também está muito empenhada nisso. No ano que vem, nós vamos ter eleições para deputada estadual, deputada federal, e nós vamos precisar que as mulheres se apresentem e que elas tenham condição de serem eleitas. E depende de cada uma de nós. Como a Gi falou, se você vai bem, Gi, você inspira muitas mulheres. Se você também vai bem, Nelita, você inspira outras mulheres. Nós temos essa responsabilidade, né, de mostrar para as mulheres que se nós alcançamos o respeito e a credibilidade, outras nas suas profissões também podem conseguir. Qualquer profissão que a mulher, eu sempre falei, a mulher, se ela falar, eu vou ser dona de casa, então que ela seja a melhor dona de casa. Se ela quer ser faxineira, que ela seja a melhor faxineira. Se ela quer ser a professora, presidente, prefeita, que seja a melhor. Não importa, o que ela escolher, ela tem que ser a melhor. E é fácil, é muito fácil. É muito fácil você ser a melhor mãe, a melhor prefeita, a melhor amiga. É fácil, é só você fazer o bem, tentar, sabe, ser o que você é. Você tem que pôr o seu coração. Se dedicar, né? Se dedicar à causa. Mas é muito mais fácil fazer o bem do que o mal, Gi. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Eu no começo, que nem eu falei assim... A gente vai divergir aí, porque eu fiz uma reunião com os coordenadores nessa semana lá no gabinete e disse para eles, eu falo para eles, eu já acho que fazer o bem não é tão fácil. Porque tudo conspira para, né, nesse mundo que a gente está, por isso que muitos têm medo de entrar na política. Porque a malandragem, né? Porque a malandragem está... Não, é um ambiente viciado. O empresário critica os políticos. Só que se o empresário puder tirar alguma vantagem do poder público e tal, ele faz. Você não é vereador ainda e critica. Você entra lá, você se junta ao sistema. E assim o deputado, e assim, né? Ah, mas é que eu não posso, porque eu vou entrar, porque eu vou abrir isso mão é outra coisa. Então, não é o bem, assim, é o certo e o errado. Certo e errado. Agora, e muitas vezes você fazendo certo, você já deve ter ouvido, eu também já ouvi, de que você é uma boba. Mas o problema não está em mim, está no outro. É verdade. Então, a gente tem que se manter firme fazendo bem. Mas que fazer o bem é desafiador. Não no é, mundo mas... onde boa parte está corrompido, tá, né? E você manter... O que mais tentou fazer o bem foi crucificado, imagine nós, né? É verdade, é verdade. Isso, agora, o bem, o maldade está no outro, em mim não vai estar, mas não vai estar mesmo, não entra de jeito nenhum. E a nossa obrigação também, que eu acho que a mulher tem essa visão sensível, é educar a sociedade para isso. Porque não adianta você falar mal do político. Eu encontro também muitas pessoas que falam, nenhum político presta, o político não presta. Mas se na hora de decidir o voto, se na hora de decidir o apoio, a pessoa decide por quem deu uma cesta básica, porque deu um emprego, um carguinho ali para o tio, para o parente, o político corrupto, ele não veio de Marte, ele saiu da sociedade. Então, a educação tem que partir de todos nós. Não é o político que é corrupto, é a sociedade que se corrompe.
corrompe. E aí ela vira política, né? Deputado. Alguém lá vira político de uma sociedade que está doente nesse sentido, que acostumou a ver a política dessa forma ruim. Sim. O próprio prefeito, ele vai fazer campanha política para um deputado porque deu algum benefício para ele que ficou bom para a administração dele. Não, ele tem que fazer campanha para um deputado que olhou para o Estado, que olhou para a cidade dele como um todo, que é um bom, que é uma pessoa correta, que tá. Não olhar, você me deu isso aí para mim, como prefeito e tal. Eu vou tomar lá da cara. É horrível. Você me ajuda aqui que eu faço campanha para você. Já começa E aí, errado aí, e né? aí Se a obriga. gente vende o nosso voto como prefeito, o nosso apoio ao deputado, aí a gente não quer que o nosso eleitor venda o voto dele. Exato. E como fazem algumas cidades também, eles falam assim, olha, eu vou pôr fulano para te ajudar. Às vezes o fulano que está trabalhando nem sabe quem é o deputado ou o candidato. Ela vai ajudar. Isso não se deve fazer dessa forma. Não tem de identidade. Né? Exato. A boa política, que é o que a gente preconiza, insiste, fala e tenta que haja essa mudança, você faz um bom trabalho e espera ser reconhecido. Eu espero que no futuro a gente caminhe para isso, onde você faz o seu trabalho e espera ser reconhecido. Você não vai comprar voto de ninguém, você não vai obrigar um funcionário seu a, olha, você tem que fazer campanha para esse, e você tem que fazer campanha para aquele, porque aí ele não se torna dono da decisão dele. Isso é muito ruim, e isso tem que acabar na política. E a mulher não se envolve, na sua essência, a essas coisas, porque a mulher guarda, né, desde família, valores, cuidado, ela tem esse olhar mais sensível. Eu acho que é muito mais difícil a mulher, e não sou eu, Rosana, que estou dizendo, as estatísticas mostram que as mulheres se envolvem bem menos em corrupção do que os homens, porque elas pensam na imagem delas. Desde criança, uma menina quer ir para a escola de Maria Chiquinha, né, e quando a gente é adulta na política, uma mulher na política, eu tenho convicção que vocês também pensam isso. Primeira coisa, não vou fazer isso. O que meu filho vai falar de mim? Exatamente. O que minha mãe vai pensar de mim? Né? O que a minha família vai pensar? Então, você tem uma imagem a preservar. E essa responsabilidade, esse cuidado é muito importante na política. Com certeza. Eu gostei muito do bate-papo aqui com vocês. Eu não também. sei se nós estamos no horário. Nós já fizemos o primeiro episódio da segunda temporada. Agradeço, que Deus proteja vocês no mandato de vocês. Envio também um abraço da nossa presidente nacional do PL Mulher, Michele Bolsonaro. Vocês estão no caminho certo, contem com a gente, contem com o PL Mulher. Nós já conseguimos dobrar, triplicar a participação das mulheres na política aqui no estado de São Paulo, mas ainda vamos avançar muito mais, com os exemplos da Gi, com os exemplos da Nelita e de tantas outras mulheres que se aventuraram e estão fazendo acontecer na política, né? Estão fazendo a diferença. Que nós nos encontremos em breve, quem sabe na cidade de vocês, com a presença da Michele Bolsonaro, com a minha presença, enfim, trazendo cada vez mais mulheres para a política. Obrigada. Voltem sempre, estou muito feliz que vocês aceitaram o convite de participar de mais uma edição do Mulher Pode. O PL é o partido hoje que mais investe nas mulheres. Um beijo, obrigada. Eu que agradeço. Beijo, pessoal. Obrigada.